Olá, aqui é o Paulo, do grupo 6, e hoje vou tratar de um acometimento clínico muito comum em equinos, a rabdomiólise. Eu irei descrever os processos referentes a essa doença, com ênfase bioquímica no evento acometido. Inicialmente é bom explicar a doença de forma geral. A rabdomiólise é uma patologia que decorre da lise celular de células musculares esqueléticas, com liberação de substâncias intracelulares para a circulação. As causas normalmente são o desequilíbrio eletrolítico, exercício extremo e hipertermia. A enfermidade consiste basicamente num processo de degeneração do tecido muscular esquelético, decorrente do excesso de ácido lático acumulado, produzido pelo metabolismo de queima do glicogênio durante a realização do exercício. A liberação dos eletrólitos pelas células musculares danificadas pode gerar hipercalemia, hiperfosfaremia, hiperuricemia, hipocalcemia e acidose metabólica. É importante dizer que a rabdomiólise em equinos é multifatorial, então pode ser tanto por miopatia não associada ao exercício, como miosites inflamatórias, degeneração muscular nutricional, miopatias tóxicas e miopatias traumáticas. A que darei ênfase hoje é a rabdomiólise por esforço, que as causas são esporádicas, tais como dieta, infecção e exercício excessivo, causa crônica, como miopatia por acúmulo de polissacarídeos e rabdomiólise de esforço reincidivante, e rabdomiólise de esforço crônica. É importante lembrar que a rabdomiólise é um tipo de miopatia. O que é uma miopatia? Miopatia é uma doença ou uma condição anormal dos tecidos musculares que tem um distúrbio da musculatura esquelética, por assim dizer. Então, a rabdomiólise pode ser considerada uma miopatia degenerativa, popularmente chamada de miopatia de esforço, encontrada em equinos de resistência. Fatores que levam equinos às lesões são músculos tendinosos, esforço de atividade rigorosa, inadequado, cansaço muscular, exercício prolongado, aumento do estresse oxidativo resultante de uma lesão ou fadiga muscular. Normalmente, o que acontece com os equinos? Os equinos, eles são acometidos por essa doença normalmente por mau manejo. Ou seja, uma alimentação baseada em concentrato, ou seja, um alimento que tem muito polissacarídeo em sua composição, fazendo com que haja muito glicogênio acumulado no músculo do animal. Também acontece, para isso acontecer, também ocorre uma má utilização do animal, um mau manejo mesmo em relação ao exercício cotidiano dele. Passa-se muito tempo sem o animal realizar nenhum exercício e ele é condicionado a uma alta dose energética de suprimento catabólico em um período curto de tempo. Quando acontece esse mau manejo do animal e a submissão desse animal a um exercício físico extenuante, ocorre uma relação diferente à demanda de energia dele nos seus processos catabólicos. Ele vai passar normalmente do nível aeróbico para o nível anaeróbico de catabolismo energético. Então, ele vai precisar de um aporte maior de energia. Com esse aporte maior de energia, como é que vai ser relacionado? Tanto a glicólise, quanto do ciclo do ácido cíclico, quanto a fosforilação oxidativa. Como ele não chega mais no nível aeróbico, não consegue mais suprir, ele não vai ter mais o oxigênio como receptor dos elétrons, do que acontece na cadeia de transporte de elétrons. Isso vai fazer com que ocorra uma inibição tanto da fosforilação oxidativa quanto do ciclo do ácido cítrico, acontecendo um aumento da atividade da glicólise. Esse aumento da atividade da glicólise vai ser relacionado principalmente ao aumento do número de ADP, a não interferência do NADH por conta que o NADH que vai ser acumulado na mitocôndria e não consegue passar esse potencial redutor diretamente para a citosol que acontece a glicólise. Esse aumento da glicólise faz com que o processo anaeróbico, ou seja, a fermentação lática, aconteça muito mais do que o processo aeróbico, né? Que não está suprindo o suficiente o nível energético do local. Com o aumento da conversão a lactato,
vai gerar o acúmulo de lactato. O acúmulo da concentração, o aumento da concentração de lactato vai ser transportado para fora da célula, que modifica o pH do meio extracelular ou na corrente sanguínea diretamente, ocorrendo acidose extracelular. Essa acidose extracelular, como está representado aqui, a conversão do lactato para um sangue e depois para uma acidose extracelular, vai aumentar a entrada de sais para o meio intracelular. Ou seja, os miócitos vão ter essa maior permeabilidade para diversos sais. Dentre os sais que são incorporados, existe o cálcio. O cálcio no interior dos miócitos vai interagir com proteínas contrácteis, como descrito no processo bioquímico da contração muscular. As proteínas contrácteis são a actina, a troponina, a miosina e a tropomiosina, culminando no consumo das reservas de ATP, fazendo que ocorra uma contração extenuante. Essa contração extenuante vai gerar diversos problemas para o ser, fazendo o esgotamento das reservas de energia e a produção excessiva de lactato também inibe os canais de cálcio. Dessa forma, o processo de acoplamento, contração, excitação e inibição e liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático contribui para uma manifestação clínica de lise da célula. O cálcio entra, se adere na troponina, realiza a alteração dessa estrutura, tracionando a tropomiosina. A cabeça da miosina vai se ligar à actina pela quebra das moléculas de ATP. Ocorre um inchaço intracelular devido a essa extenuação dessa atividade e a ruptura dessa membrana plasmática. Aqui está sendo representado esse processo. Com o aumento da permeabilidade de cálcio, além do metabolismo acelerado devido ao excesso de atividade física, o cálcio vai ter maior permeabilidade para entrar nessas células musculares. Ocorre essa entrada, o maior gasto de ATP. Quando ocorre esse maior gasto de ATP, vai ocorrer o deslizamento da actina. Esse deslizamento da actina vai fazer com que ocorra uma contração. E essa contração vai ser sempre atenuante, ou seja, vai ocorrer de uma forma sempre forte e contínua. É difícil a descontração, uma contração que não gere algum problema no músculo estriado esquelético. Quando isso acontece, aumenta a permeabilidade de outros íons. Então, já teve a permeabilidade de íons cálcio, mas ao mesmo tempo também acontece a permeabilidade de outros sais, como o sódio, cloreto, e também acontece a entrada de água. O que acontece nesse sistema? Primeiro, entra o sódio com facilidade para o meio intracelular. Quando ocorre essa entrada de sódio, ele vai levar com ele juntamente o cloreto. Quando ele leva juntamente com o cloreto, esse meio intracelular vai ficar hipertônico. Com esse meio intracelular hipertônico, vai acontecer a entrada de água por osmose. Essa entrada de água por osmose vai fazer com que ocorra a lise celular também. E essa lise celular vai gerar diversos compostos sendo expressos e jogados para o meio extracelular. Esse slide está representando todo esse processo que eu acabei de citar. A depleção da energia do ATP inibe a função da ATP Na mais K+, e aumenta o sítio intracelular, o sódio intracelular. A permutar Na2+, e cálcio aumenta o cálcio intracelular. A ATPase, cálcio mais cálcio 2+, não consegue bombear cálcio intracelular para fora da célula. O cálcio intracelular ativa proteases, como a fosfolipase. 2. Destroem as células das membranas celulares. Ocorre a entrada de mais cálcio. A sobrecarga de cálcio induz a apoptose, levando à necrose das células musculares. Então, representou todo esse processo de entrada de sais, a ativação de outras enzimas pela presença do cálcio e a apoptose pela entrada de sal, que deixa o meio hipertônico, fazendo com que a água entre e gere também a lise celular. Além da mioglobina, também são levados ao meio extracelular outros compostos, como o aumento da atividade e da liberação
de fosfolipases, A2 e proteases, degradando proteínas do citoplasma celular. Níveis elevados de creatina quinase também podem acontecer, e o aumento da própria mioglobina, da hipercalemia. Na medida que o sódio entra para dentro do miócito, o potássio está em maior quantidade no meio intracelular e sai para a circulação. Esse excesso de potássio na corrente sanguínea contribui para a disfunção cardíaca e parada cardiorrespiratória. Então, o potássio que estava dentro do meio, que estava no meio intracelular, que foi captado pelo miócito, na hora que ele é liberado, ele aumenta essa liberação no sistema, no sangue. Essa liberação no sangue vai passar para o coração e pode que aconteça uma parada cardiorrespiratória. Também acontece hipofosfatemia e hiperuricemia. As principais enzimas que são liberadas e estimuladas por elas terem uma alta concentração dentro do miócito e ainda serem ativadas pelo cálcio que estava inserido no miócito vão ser a citrato quinase, aspartato aminotransferase e a lactato desidrogenase. A creatina quinase ou citrato quinase, elas são bem parecidas, é uma enzima presente no músculo estriado esquelético, no músculo cardíaco, no músculo liso, no cérebro e nos nervos. Ela catalisa a fosforilação da adenosina difosfato para fosfatocreatina, tornando adenosina trifosfato, disponível para a contração muscular. É livre no citoplasma, não tem função, mas elas atravessam para o meio extracelular, elas vão ser extravasadas também. Outra proteína que vai ser extravasada vai ser a aspartato aminotransferase, que catalisa a transaminação de L-aspartato e alfa-cetoglutarato em oxalacetato e glutamato. É encontrada em quase todos os tecidos. Logo, a atividade sérica de AST não é específica para nenhum tecido, mas o músculo do fígado apresenta grande quantidade dela, então quando acontece essa transferência, essa quebra da célula e essa transferência do que estava no conteúdo intracelular para o meio extracelular, vai acontecer essa liberação do AST, que faz justamente essa conversão de L-aspartato, alfa-cetoglutarato, oxalacetato e glutamato. Outra enzima que também é liberada é a lactato desidrogenase, que também é conhecida como hidroxibutirato ou desidrogenase hidroxibutirato. Essa enzima compreende 5 isoenzimas, cada uma ocorrendo em grande variedade de tecidos e sendo especialmente a musculatura esquelética cardíaca e das hemácias. Quando ocorre uma lesão nela, a maioria dos tecidos ocorre o extravasamento dessa enzima. Quando ocorre o extravasamento dessas enzimas, elas vão aumentar a atividade sérica em diversos locais do organismo, fazendo com que ocorra algumas alterações metabólicas que vão gerar alguns problemas para o paciente. Nesse slide eu só estou representando o que acontece com essas enzimas. Então, conforme o tempo aumenta drasticamente o nível dessas enzimas e a atividade delas na corrente sanguínea por conta dessa liberação do meio intracelular para o meio extracelular e a ativação por meio do cálcio, acontecendo maiores problemas no sistema dos animais. Então, basicamente, é isso que acontece na rabdomiólise. Então, a partir de todo esse processo, é bom lembrar que existem outras formas de expressões da rabdomiólise, além de simplesmente a dor muscular e fraqueza muscular e excreção de urina de uma cor escura. Também acontecem outros processos relacionados à rabdomiólise, então vai gerar uns sinais clínicos diferentes, como outras dessas evidências da rabdomiólise. Uma delas é a detecção de icterícia. Essa icterícia pode ser apresentada em diversos locais do corpo do animal, principalmente nos olhos. Ocorre a modificação da cor do olho do animal. Ele é relacionado ao acúmulo de bilirrubina gerado pela miopatia de esforço. Então, esse metabolismo de pigmentos biliares revela a produção de bilirrubina como produto final da degradação do grupo M. Então, acontece a liberação da mioglobina. Essa mioglobina vai ter o grupo M solto nela, presente nela. Quando acontece essa degradação gerada pela resposta inflamatória, vai gerar uma produção maior de bilirrubina. Essa produção maior de bilirrubina leva a maior bilirrubina livre no sistema,
essa bilirrubina livre para o sistema, vai acontecer todo esse processo que está representado nesse slide. Entretanto, o que cabe lembrar é esse esquema de liberação e aparecimento de uma icterícia nos animais. Então, é uma evidência clínica que pode ser observada quando a cor do animal muda pelo aumento da bilirrubina. A bilirrubina normalmente tem uma aparência escura. Então, o animal normalmente teria um olho claro, ele vai ficar com um olho mais escuro e evidenciando mais ainda esse processo de rabdomiólise. Portanto, é isso que acontece. Essa evidência de icterícia é importante para a detecção da doença, além de todos os outros processos que foram citados nesse vídeo. Obrigado pela atenção.